Hoje nosso vídeo vai ser um pouquinho diferente porque eu vou falar para vocês como foi lançar uma música no Spotify e vou contar para vocês o meu testemunho, a minha experiência, como é que foi isso e por que eu decidi fazer isso. E se você quiser lançar uma música também, quem sabe aí vai ser um vídeo instrutivo para você fazer também, aí o teu sonho virar realidade. Se você já segue o canal, você sabe que esse canal aqui é voltado só para coisas do reino de Deus, só para assuntos que falam sobre Deus, para levar o reino de Deus para todas as áreas da sua vida. E as minhas composições também têm esse mesmo objetivo. Eu já fazia composições desde quando eu me converti, lá com os meus 18 anos de idade, e ali eu comecei a compor para Deus. Eu sempre tive essa vontade de colocar essa música para ser uma música pública, porém nunca foi uma coisa fácil para mim devido às dificuldades. Você que é compositor, é cantor, e você sabe como é difícil lançar uma música pelos custos que tem. Você tem que conseguir uma banda, e enfim, tem várias coisas, a gravadora, você tem que investir um valor. E eu vou te falar como é que eu fiz isso nesse ano, que atualmente estamos no ano de 2026. E tudo começou primeiro eu tendo a minha própria composição, né? Já como eu falei, já faz muito tempo que eu componho, eu tenho mais de 100 músicas compostas. E hoje o meu talento é todo exclusivo para compor músicas para Deus. Há muito tempo eu já tinha um programinha que eu gravava, né? Então eu gravei a música completa. A música que eu fiz, no caso, foi a que eu publiquei, se chama Me Faz Suportar, que é o primeiro single que eu publiquei. Ei, é só olhar pra mim, pra perceber que Deus mudou minha vida. Eu vi como eu sou amada, Deus. Ela é linda, gente. Eu vou deixar ela aqui pra vocês escutarem. Vale a pena você sair daqui e escutar depois. Então eu compus e fiz ela completa, como seria desde o início até o fim da música. Então não fiquei saltando partes, né? Então eu gravei ela o início, voz e violão mesmo, na gravação do celular. Não tinha um ambiente super especial, um ambiente com som estéreo. Era uma gravação mais ou menos assim, ó. E hoje se chove ou se venta, se o sol não abrir ou no deserto eu caminhar. Então fiz aí essa música, gravei. E aí eu peguei um programa chamado Suno. É um programa que tem disponível, você pode procurar no seu celular, na internet. E ele transforma todas as suas músicas numa gravação profissional. Inclusive você pode gravar a sua voz, transmitir para esse programa e ele vai remodular a sua voz, vai deixar ela mais parecida possível com a sua própria voz, né? Aí com o meu conhecimento que eu tenho, gente, que é uma coisa assim amadora, eu não tenho um super conhecimento na área de mexer com inteligência artificial, meu negócio é música. Mas eu fui lá, treinei eu sozinha, vou te falar aqui o que eu fiz. Fiz o upload, aí a música foi lá pro programa. Então eu consegui colocar ali os prompts, todos os comandos que eu queria, para que a música ficasse exatamente com os instrumentos que eu imaginei quando eu estava compondo ela. Então eu pensei, olha, eu quero que essa música aqui tenha um saxofone na parte do coro dela, eu quero que tenha vozes de playback, tudo isso eu fui colocando. E aí a música ficou redondinha. Nesse programa, o Suno, você precisa pagar para que você possa ter acesso a essas ferramentas e também para que você possa conquistar o direito autoral da música. Porque como você está colocando adições que não foi você que tocou, por exemplo, não fui eu que toquei o teclado, não fui eu que modulei ali os instrumentos. Então, mesmo a música sendo minha, mesmo a composição, a melodia, a letra sendo minha, igual você precisa pagar o plano Pro, que foi o que eu paguei, pelo menos o plano Pro, para que você possa ter o direito autoral dessa música. E mesmo eu já tendo o direito autoral dela registrado, né? Mas como eu falei, você está usando ali um adicional de banda, né? Uma coisa mais profissional, então você precisa sim pagar o plano. E aí eu fiz isso. Baixei minha música, ela ficou redondinha do jeito que eu queria. Nesse vídeo eu não vou te ensinar a usar o Suno, você vai precisar procurar outro vídeo que ensine assim, o passo a passo do Suno. Mas é bem fácil mexer, assim. No início você talvez fique um pouco perdido ali, mas depois você vai se achando, você vai ver que não tem grandes dificuldades, né? Agora, claro, você vai ter que dar um tempo para você começar a entender as ferramentas, os nomes. Eu gostava de abrir uma aba do lado, assim, que é o tradutor, para que se tivesse alguma palavra que eu não entendia, colocava lá no tradutor. Os prompts que eu fiz também, eu coloquei tudo em inglês, porque o programa entende melhor os prompts em inglês.
E fui pesquisando, assim, ideias. Às vezes eu não sabia, tipo, na minha cabeça eu entendia que eu queria uma música com um pop rock, só que ao mesmo tempo uma pegada assim um pouco mais introspectiva. Então, nesse caso, eu pesquisava como é que eu faço um prompt desse tipo, né? E pesquisava estilos e ia ali fazendo, compondo o prompt para ficar exatamente do jeito que eu pensei. E aí depois disso é que entra a parte legal, assim, que foi realização de um sonho mesmo, gente. Ó, vocês precisam conhecer essa música. Se você quer ver como que ela ficou, vou deixar aqui o link aqui embaixo para você escutar no Spotify como que ela ficou. Ficou linda, ficou perfeita. Ficou assim exatamente do jeito que eu tinha imaginado, exatamente do jeito que eu pensei. Inclusive essa música me faz suportar. Eu compus ela aproximadamente uns 15 anos atrás, foi quando eu compus essa música, quando eu morava ainda lá no Piauí, lá no Nordeste. Hoje eu moro em Santa Catarina, mas na época eu morava lá e muitas composições que eu tenho hoje são compostas daquela época ainda. E acabei então baixando um programa que ele é o que faz a distribuição das músicas para as plataformas de música. Então o que é uma plataforma de música? É o local onde as pessoas procuram para escutar música. Por exemplo, onde que você procura as suas músicas para escutar? É na rádio? É no Spotify? É no Deezer? É no YouTube? Então, são plataformas de música. E aí, para você conseguir colocar uma música nesse lugar, não é de qualquer jeito. Você não pode só pegar a tua música e colocar lá. E seria incrível se isso fosse possível. Mas como eles têm padrões, regras, para não ficar uma coisa bagunçada, para qualquer pessoa que quiser fazer, não tem essa facilidade de colocar lá justamente para manter o alto nível de qualidade. É que eles só aceitam músicas de distribuidoras. E aí eu fui atrás de uma distribuidora e, claro, gente, também precisa pagar. E aí eu fui pesquisar qual que eu conseguia pagar. Hoje em dia são as mais famosinhas, as mais procuradas são 3 tipos de distribuidoras, mas acabei escolhendo pela que tem sido mais acessada por um valor que é mais fácil de pagar. E aí eu consegui ali a DistroKids, que foi a distribuidora que eu escolhi. Ela que tem um preço assim, mais acessível atualmente, você consegue fazer tudo por ela. E também ela te garante todos os ganhos para que você possa aí também estar recebendo os direitos autorais das suas músicas. Ela distribui para muitas plataformas de música, Apple Music, Deezer, Spotify, YouTube Music, enfim, muitas plataformas, inclusive no Instagram, aquelas músicas que você coloca ali nos Reels, nos Stories, ela também disponibiliza no Instagram para você estar usando essa música como fundo musical. Inclusive nos meus posts eu já tenho usado a minha própria música lá no Instagram para ajudar a divulgar. Então fiz o meu cadastro na DistroKids. Lá você paga uma taxa anual, então não é uma mensalidade, você paga uma taxa única e ela vale para o ano inteiro. A taxa que eu paguei foi aproximadamente entre 400 e 450 reais. Eu não sei te dizer agora, não lembro especificamente, mas foi um valor aproximadamente como esse, e foi convertido de dólar para real, né? Porque você paga em dólar, mas ele é convertido, então esse valor já é convertido em real, que deu mais ou menos entre 400 e 450 reais. E aí eu consegui pegar esse plano, que foi um plano ali intermediário, que já fazia tudo que eu precisava para colocar minhas músicas no Spotify, que é assim, um grande sonho. E o meu sonho era esse justamente porque lá no passado, há muitos anos atrás, quando eu comecei a compor as minhas músicas, eu tive um sonho e nesse sonho Deus mandava um anjo falar comigo. E aí a gente ia para uma sala escura e essa sala tinha umas lâmpadas quebradas assim no teto. E esse anjo me disse, canta. E aí eu comecei a cantar e ele falou, canta mais alto. E aí eu comecei a cantar mais alto, de repente ele grita, canta mais alto! Canta mais alto! E assim, de repente ele grita, canta mais alto! E nisso eu comecei a cantar muito alto e aquelas lâmpadas quebradas começaram a faiscar e começaram a acender todas e de repente aquele lugar ficou muito iluminado. E aquela lâmpada que estava quebrada se acendeu e estava iluminando tudo. E aí eu acordei. E quando eu acordei eu entendi que Deus me deu um recado ali através desse sonho, que eu precisava cantar, colocar as minhas músicas para fora e pessoas quebradas iriam voltar a se acender. E isso ficou assim para mim como uma missão de vida, porque era para mim assim, era muito difícil imaginar que eu ia morrer, ia chegar lá no céu e Jesus ia falar assim, você fez lá o que eu pedi para você fazer, e eu ia dizer assim, bah, então, Jesus, assim, Senhor, não fiz. Eu não ia ter essa cara de falar isso para ele.
E eu tava há muito tempo, assim, procurando formas de colocar isso pra acontecer, mas eu confesso pra vocês que eu tive muito medo, assim, passei por muito perrengue financeiro, muitas vezes o dinheiro que sobrava dava só pra pagar as contas do final do mês, então não tava sobrando dinheiro pra fazer a gravação dessas músicas. Então a primeira ideia que eu tive foi colocar essas músicas pra serem tocadas na minha igreja. Então pedi autorização lá pro ministro de louvor e foi permitido. E hoje eu canto algumas, não todas, mas canto algumas músicas minhas lá na igreja. O pessoal super me apoia, eles cantam junto. E as músicas realmente são muito inspiradas pelo Espírito Santo. Por isso que eu quero que você acompanhe lá meu perfil no Spotify, no Deezer, no YouTube, porque você precisa conhecer essas músicas. Elas são de verdade inspiradas pelo Espírito Santo, é para falar assim com a sua alma. E aí, coloquei essas músicas lá na DistroKids. E para minha surpresa, a música demorou para cair no Spotify. Não é de uma hora para outra que cai. Eles primeiro vão processar aquela música, ver se você fez tudo certinho, se você lançou a capa certinho. Você precisa também colocar uma imagem do single ou do álbum que você vai fazer. Você pode escolher mandar só um single ou mandar mais de um, mandar o álbum inteiro. Eu preferi mandar só uma música de cada vez. Estou mandando uma música a cada 2 semanas. Por quê? Vou te explicar o porquê. Hoje em dia é estrategicamente mais aconselhável você mandar uma música de cada vez do que você mandar um álbum completo. Porque, como você já deve ter percebido, as plataformas de mídia, elas precisam que você alimente o sistema. Então, se você manda só uma coisa e nunca mais manda, ela não te indica para outras pessoas, você acaba morrendo, você gasta toda a tua oportunidade ali naquela tentativa. Então, você precisa ficar mandando um single, depois passa 2, 3, 4 semanas, manda outro single, depois passa, manda outro single. E depois você também pode fazer um EP, que é um álbum menor, com 5 músicas, 6 músicas. E depois, lá na frente, quando você tiver com a sua carreira consolidada, você pode colocar o seu álbum, porque aí já vai ser outra estratégia. Então, o álbum é melhor para quem já tem uma carreira consolidada, já tem as músicas conhecidas, e os singles são melhores para quem ainda está alcançando a carreira aí que deseja. Mas, se você perceber, muitos cantores famosos hoje estão aplicando a técnica de lançar só um single de cada vez. Você já reparou que tá tendo essa mudança? Então tá sendo assim agora. Então fica a dica aí pra você. Se você quiser lançar, lança uma de cada vez. Que é assim que eu tô fazendo também, né? Então daqui a 2 semanas já tem outra música, que é Essa Noite. Quero agradecer também, a música maravilhosa. E aí, voltando, você precisa então fazer a capa do seu álbum ou do seu single, da sua música, para que também ele possa ter aquela musiquinha ali, com aquela imagem sendo mostrada quando a pessoa vai reproduzir. Se você já deve ter percebido, né, que cada música que você escuta no Spotify, por exemplo, tem a imagem ali daquela música. E você pode, inclusive, mandar um vídeo também, um clipe, né, mas por enquanto eu só consegui mandar a imagem mesmo. E se você mandar só a imagem também tá ótimo, você vai fazendo uma coisa de cada vez. Então fiz a imagem, botei o nome da música, botei o meu nome de artista e vou colocar aqui em algum desses lados aqui para você ver como que ficou a capa do meu álbum. Foi justamente uma alusão ao sonho que eu tive com Deus, com o anjo do Senhor me falando para eu cantar. Então é uma lâmpada quebrada que ela se acendeu. Olhando assim rapidamente, você pode pensar que é uma lâmpada acesa que está se quebrando, mas não, é o contrário. É uma lâmpada que estava quebrada e que se acendeu. E tem tudo a ver com o nome da música, que é Me Faz Suportar. E ela fala justamente sobre como a força de Deus é o que faz você suportar as dificuldades da vida e faz você ter a resistência que você precisa para continuar essa luz que brilha, a luz do Senhor Jesus. E aí, para finalizar, você precisa aguardar então alguns dias para que você possa ir lá no Spotify e ver se sua música está disponível. Uma vez que a tua música ficou disponível, que geralmente dura aí de 2 a 3 dias, pelo menos foi esse o tempo comigo. Então eu lancei a música no DistroKids, paguei, aí passou uns 3 dias, ela estava disponível no Spotify. Depois que você tá com a música disponível no Spotify, você volta lá no aplicativo do DistroKids, que é o site também, né? Pode ser no site. Eu faço tudo pelo site porque eu acho mais fácil fazer no computador. Eu acho que a tela fica mais visível, mais fácil de trabalhar. Então você vai lá e você
vai procurar como você reivindicar o seu perfil no Spotify. Você precisa fazer isso, senão o teu perfil vai ficar um perfil muito sem graça lá no Spotify. Eles só vão botar a tua música lá e vai aparecer o teu nome, não vai aparecer imagem, não vai aparecer nenhuma biografia. Então você precisa reivindicar o seu perfil. Você já tem uma conta no Spotify, você só copia o link, manda lá pro DistroKids, ele vai perguntar, é essa conta que você quer usar como artista? Você vai falar que sim. Aí você vai esperar mais um dia, porque demora, você vai perceber que a distribuidora demora para processar, mas isso não é porque o sistema é lento, é porque as plataformas de música, elas precisam levar um tempo para processar a sua música. No meu caso foi uns 2 dias, e aí eu ficava atualizando o site da DistroKids, porque quando meu perfil fosse validado, ela ia aparecer lá, seu perfil foi validado, agora você pode começar a fazer as alterações, edições na sua página do Spotify. Então fiz isso, também reivindiquei minha conta do Google, que é esta que vocês estão assistindo. Se você for ver, tem um símbolozinho agora de nota musical, que significa que eu sou um artista que também está disponível no YouTube Music, né? Aí fui lá, fiz as minhas edições, coloquei uma foto legal, escrevi um pouco sobre mim e tô alimentando. Também fiz uma playlist só com os louvores que eu gosto de escutar e coloquei o meu louvor junto, que é uma outra estratégia que você pode usar para que você possa estar divulgando as suas músicas. Então você faz uma playlist legal, por exemplo, a que eu fiz foi só louvores alegres, 2026. Então eu particularmente tenho dificuldade de achar louvores assim pra cima, que você pode assim viajar e ficar escutando umas músicas assim bem alegres, sabe? E eu tinha dificuldade de achar isso, fiz uma pesquisa, já faz um tempo que eu tenho essa playlist salva, e aí eu só incluí minha música lá e publiquei também no meu perfil do Spotify. Olha, tá disponível aí para quem quiser escutar. E aí as pessoas que escutam a minha playlist acabam escutando a minha música, que tá lá dentro com outros artistas, Eli Soares, tá lá Isadora Pompeu. Então o pessoal vai escutando e vai conhecendo a música. É uma das estratégias também para você estar divulgando. Vou deixar o meu Instagram aqui para você me procurar lá, que eu tenho postado muita coisa legal. E me ajuda curtindo esse vídeo, compartilha com alguém e escuta minha música lá no Spotify para que você possa ser abençoado com a música de Deus, porque o plano, todo esse plano, não foi para fazer dinheiro, não foi para ser conhecida. Esse plano é para que as músicas que Deus me deu possam abençoar as pessoas de verdade, curar a alma das pessoas, conectar elas com Deus e fazer elas perceberem o propósito delas nessa vida aqui, que é ter um relacionamento com Deus assim de verdade, sabe? Todo mundo precisa disso. O desejo verdadeiro do meu coração é que esse canal aqui, ele alcance corações, minhas músicas alcancem corações. O meu ministério que eu faço junto com meu marido, que é evangelizar escolas, jovens, pessoas, adultos, alcance muitos corações. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.